Você precisa escolher qual caminho você vai seguir no processo de emagrecimento. Ou você é a pessoa que fala que come de tudo, mas não todo dia, e com isso você vai aprendendo a ter equilíbrio, ou você é a pessoa do 8 ou 80. Porque isso vai definir o seu processo de emagrecimento. Quantas vezes eu me enganei falando que eu estava comendo tudo bonitinho e na verdade eu não estava comendo nada bonitinho, mas eu estava me permitindo demais. Porque não tem problema você comer de tudo no processo de emagrecimento, mas o problema é: será que eu tô comendo de tudo todo dia? Então, muitas das vezes você fica decepcionado porque você vê o resultado de alguma pessoa aí na internet e aí você acha que aquela pessoa conseguiu o resultado de um dia pro outro, que ela literalmente acordou num dia e no outro dia ela já tava de outra maneira. Então, na verdade, existiu todo um processo. E aqui eu não tô falando de fechar a boca. Aqui eu tô falando do seguinte caso. Exemplo: hoje eu quero muito comer uma pizza. E aí amanhã eu quero muito comer um churrasco. Aí depois de amanhã eu quero muito comer uma pizza de novo. O problema é quando isso vira rotina. E vou te falar, isso é difícil de perceber. Porque muitas das vezes a gente fala assim: eu estou fazendo tudo direitinho, não é possível, eu não estou tendo resultado nenhum. Será que você está fazendo mesmo tudo direitinho? Porque todas as vezes que eu falei que eu estava fazendo direitinho, eu não estava fazendo era nada. Comia bonitinho até a hora do almoço e depois do almoço eu comia como se não houvesse amanhã. Ou eu comia sempre um lanche no final do dia. E sim, isso vai fazer diferença no seu processo de emagrecimento. Então, muitas das vezes, o erro do processo de emagrecimento é você não entender qual caminho você está seguindo. Ou pior, você achar que está indo em um caminho, mas na verdade você tá indo em outro. E um dia você é perfeita, no outro dia você totalmente perde o controle. E isso literalmente só me levou a ter frustração, ficar extremamente chateada e desistir do meu processo totalmente. Porque meu corpo, ele ficava literalmente perdido, falando assim: gente, essa menina tá fazendo o quê? Um dia ela faz um déficit calórico, não come quase nada, come só salada. Outro dia ela tá lá tapada no chocolate. E que o problema não era comer, nem tentar fazer tudo certinho. Era viver literalmente essa personalidade que ficava confundindo o meu corpo e me confundindo também. Ou seja, eu vivia um personagem que eu mesmo não aguentava sustentar. Aí eu percebi que o resultado, para quem vive no 8 ou 80, na verdade, ele não existe. Então eu parei de perguntar por que não estava dando certo, mas sim qual caminho eu estava escolhendo para viver esse processo de emagrecimento. A partir do momento que eu percebi que eu precisava escolher um caminho e seguir ele para que eu tivesse resultado, o processo de emagrecimento começou a acontecer de verdade. Eu percebi que o meu resultado não era falta de dieta, era a falta de sustentar literalmente a decisão que eu tinha tomado. E eu percebi que isso era só eu que podia construir. Hoje a minha pergunta para você é: qual caminho você quer seguir? Ou melhor, qual caminho você escolheu e está seguindo de verdade?